Gravação. Canvas. Iniciar gravação. Beleza? Gravando os dois modos. A gente perdeu um, botei o outro. E vamos lá. Bom, chegamos aqui vamos dizer assim, na parte de perda de carga, que é o nosso quinto experimento, certo? E basicamente o que ele vai querer avaliar para a gente é a gente estudar esses efeitos de perda de carga, né? Como que elas ocorrem, o que é perda localizada, o que é perda distribuída. Então, no roteiro ele começa falando aqui, olha, quando a gente estava estudando lá o venturímetro, etc., a gente observava que não ficava aquela coluna ali diminuindo, né, entre entrada e saída, etc. Isso basicamente em função da perda de carga. Porque de 1 para 2 a gente tem perda de carga distribuída. De 2 para 3 a gente tem o veturímetro localizado. De 3 para 4 tem mais outro localizado, alguma coisinha distribuída aqui. Então, acaba que existe uma diferença de pressão criada, né? Basicamente pelo efeito da perda de carga, certo? E ele vai querer que a gente basicamente estude, né? Quem que é perda de carga localizada, quem que é perda de carga distribuída, que ele vai fazer aqui para a gente mais para frente, etc. Aqui na distribuída, certo? Quer que a gente estude, né, o fator de atrito e coisas assim, tá? E qual que é a ideia para o experimento em si, certo? A gente vai basicamente pegar algum tipo de resistência para o escoamento, como uma válvula de esfera, igual eu tentei desenhar aqui, mais ou menos, tá? Feito no Paint, então, podia ter ficado muito melhor, mas não deu. Mas qual que é a ideia? Quando a gente começar a criar um escoamento com água passando aqui pelo tubo, a válvula em si vai acabar servindo como resistência à passagem do fluido, o que vai fazer com que exista, né, uma diferença de pressão antes dela e depois dela, certo? Se a gente toma a pressão, né, antes e depois, com o manômetro do tipo tubinho U, o que a gente vai ver é que vai aparecer sobre o nosso fluido manométrico, que no caso o mercúrio aqui, um desnível, certo? Entre a coluna que está à esquerda e a coluna que está à direita, certo? Isso porque a gente olha Tito Bernoulli para a gente, tá? Ele seria para a gente basicamente a pressão do ponto 1 sobre o peso específico da água, que é o que está escoando por aqui, certo? Velocidade 1 quadrado sobre 2g, que é energia cinética por unidade de peso, a altura ou posição geométrica do ponto 1, certo? Isso tem que ser igual, né? A pressão em 2, que seria a pressão nesse ponto aqui, sobre o peso específico da água, mais a energia cinética que o fluido teria nessa região, mais o termo do Z2, for some reason, mudou de posição alguns. Certa pressão em 2 que a gente teria aqui, certa energia cinética, a posição que a gente teria para a tubulação, que no caso vai ser igual ao termo do Z1, certo? Porque o tubo vai estar na horizontal para a gente. Além disso, a gente não tem nem turbina, nem bomba, ou qualquer tipo de máquina de fluxo entre o ponto 1 e 2, então esses dois termos a gente pode cancelar também. Como a vazão é uma só na seção transversal do tubo, e esse tubo, né, ele tem um diâmetro constante, o que a gente vai fazer vai ser basicamente, né, ter a mesma velocidade, tanto no ponto 1 quanto no ponto 2. Então eu posso cancelar esse termo com esse, não há problema nenhum. O que sobra para a gente é basicamente isso aqui, ó, que a diferença de pressão que a gente vai ter entre o ponto 1 e 2 vai ser basicamente em função das perdas, certo? Isolando a diferença de pressão, a gente ficaria com a pressão em 1 menos a pressão em 2, que seria o peso específico da água, que é a densidade vezes gravidade, certo? E a perda aqui para o elemento que a gente está estudando, certo? Essa mesma análise aqui serve, por exemplo, se fosse só um trecho reto. Né? Aí, em vez de ter uma perda que seria localizada, teria uma perda que seria distribuída. Basicamente isso. Mas qual que é a ideia por trás da gente trabalhar esse tubinho aqui? É o seguinte, porque desse ponto em 1 para o ponto 3 não existe escoamento. Já está em equilíbrio, certo? Já estabeleceu um nível. Só escoamento, só a variação de velocidade que entre 1 e 3,
durante um processo de transição. Por exemplo, estou abrindo e fechando essa válvula aqui, ou estou alterando a vazão, aí no momento que está mudando, ele tem uma pequena vazãozinha aqui, na hora que equilibrar, para, e a posição parada aqui é que a gente vai avaliar. E da pressão do ponto 1 para a pressão do ponto 3, a gente vai ter vai ser a pressão do ponto 1 mais essa coluna de fluido aqui, que eu não faço a mínima ideia de quanto que vale. Vale um ar qualquer, genérico, certo? Não é problema. Então, a pressão do ponto 3, né, vai ser a pressão do ponto 1, mais a coluna de fluido, que seria a densidade vezes gravidade, que é o peso específico, né, vezes o valor A, que é essa alturinha aqui. Eu não sei quanto que vale. Beleza? Do ponto 2 para o ponto 4, o que vai acontecer é que a gente vai conseguir descrever da mesma maneira. Não vai ter escoamento entre 2 e 4, as velocidades vão ser iguais a zero. Então, a pressão em 4 para a gente vai ser basicamente a pressão que a gente vai ter em 2, mais o peso específico da água, né? E essa altura aqui é que eu também não sei quanto que vale, mas se esse desnível inteiro aqui vale A, se a gente subir o H, esse restante aqui vale A menos H, certo? Essa é a cotinha pra gente, A menos H. E daí? E daí que agora que a gente trabalhou tudo em função de água, a gente vai trabalhar agora a diferença de pressão em função do mercúrio, que eu vou pegar a diferença de pressão do ponto 3 para o ponto 4. No caso, a gente vai ter uma coluna de mercúrio aqui, certo? E é ela que a gente vai utilizar para relacionar uma com a outra. Quando a gente fizer isso, okay, eu vou dizer que a pressão do ponto 3 é igual à pressão do ponto 4, mais densidade vezes gravidade, que vai dar o peso específico do mercúrio, vezes a altura H, que a gente vai ter ali. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pressão 3 aqui e vou substituir por essa expressãozinha aqui. A pressão do ponto 4 vou substituir por essa expressão. Então, essa expressão reescrita em função da pressão em 3, que seria isso, da pressão em 4, que seria isso aqui, mais a coluna de mercúrio que a gente teria aqui, ó, ficaria nesse formato. Para que eu estou fazendo isso? Para a gente poder isolar justamente esses termos aqui, da pressão em 1 e a pressão em 2. Deixar elas para o lado de cá. Tem coisas que a gente pode simplificar. Porque esse peso específico da água aqui, ó, seria ambagens, não. Formas, não, nada. Formas agora. Esse peso específico vezes a coluna, ou a altura A aqui, ó, ela aparece positiva aqui e aparece positivo do outro lado. Então, eu posso cancelar só o A, tá? Que multiplica o peso específico aqui. Se o Y, como é que fala? O H continua valendo, continua existindo, tá? Então, pega a pressão, passa para o outro lado, a gente fica com a pressão 1 menos a pressão em 2. Isso vai dar menos o peso específico da água vezes H. Aqui, direitinho, certo? E do outro lado a gente copia, né? O peso específico do mercúrio, né? Vezes o H. Como o H está aparecendo nos dois termos, vou colocar ele em evidência. Vou só inverter a ordem aqui, ficar o peso específico do mercúrio positivo, menos o peso específico da água negativo aqui, certo? E notem, eu tenho uma outra expressão em função, né, da diferença de pressão entre 1 e 2. Está relacionado junto com as perdas. Então, vou pegar esse termo daqui e vou substituir ele justamente aqui. Ó. Quando eu fizer isso, eu vou ter lá que o peso específico da água vezes as perdas vai ser igual ao H, que multiplica as diferenças dos pesos específicos do mercúrio e da água. Pego o peso específico da água, passo dividindo, e vou ter uma medida, né, para a perda de carga que a gente for avaliar, né, basicamente em função de uma altura geométrica ou do desnível geométrico que a gente vai ter aqui entre o ponto 3 e o ponto 4. Então, isso é uma medida, né, em metros, centímetros, milímetros, o que quer que seja, certo? E a relação entre os pesos específicos. Lembrando, peso específico é a densidade do fluido vezes gravidade. Então, posso separar aqui para o mercúrio e para a água, esses dois valores, e vendo que a gravidade está em todos, eu posso simplificar ela e chega numa expressão desse tipo aqui. Ó. Então, a perda de carga nossa depende basicamente, né, da altura que a gente vai medir, geométrica, certo? E das diferenças de densidade pela densidade da água, certo? E aí, se a gente entra aqui nesse H em metros, na hora que a gente multiplicar por isso aqui, a gente vai obter alguma coisa em metros de coluna de água, certo? Porque eu estou dividindo, né, pelo peso específico da água, querendo ou não, certo? Então, vai ser
altura aqui em metros de coluna de água. Certo? Por que eu estou dando tanta ênfase aqui? Porque quando a gente for pegar os dados e receber esses termos de altura aqui, ó, na tabela, ele informa para a gente, olha, desnível... Ai, meu Deus, saúde. O desnível que a gente vai ter em milímetros de Hg, certo? Porque literalmente é um desnívelzinho para a gente. E vamos dar esses valores aqui para a gente. Mas não importa se Hg é, na verdade, só a cota mesmo que interessa. Então, tem milímetros aqui que depois vai virar alguma coisa em metros de água. Certo? Certo? E aí tem muita gente que às vezes quer, computador, por favor, converte para mim milímetros de Hg para metros de água. E vai lá, joga no Google, né? Vai te dar um valor que é simplesmente uma relação entre as densidades. E aí, se você usa isso, vai ficar tudo errado, né? Porque tem essa densidade da água aqui, ó, subtraindo, que não aparece só na correção, né, do que é metro de coluna de água para metro de coluna de mercúrio. Eu acho que não precisa mostrar, né? Que seria digitar qualquer coisa no Google e ele daria aquele valor para a gente. Então, só voltando aqui, para não ficar diferente de tudo de vocês. E aí vem. Aqui. Alguma dúvida aqui, gente, nessa dedução? Que a ideia é mesmo a gente coletar esse valor das perdas aqui, certo? Basicamente em função de a gente encontrar o H e encontrar essa relação aqui para as densidades do mercúrio e da água. Tranquilo, né? É mecânica dos fluidos pura e simples, né? Não tem mistério por enquanto. E aí o que a gente vai fazer? Como objetivo, basicamente, para essa prática, é a gente determinar os coeficientes de resistência, né, fatores de atrito para as tubulações, etc. Para depois comparar com o fabricante, a gente vai fazer vai ser igualzinho está sendo feito ali no roteiro, a gente vai descrever essas perdas de carga aqui, todas em função da vazão. Então, no caso da perda de carga localizada, seria basicamente um coeficiente de resistência, eles chamam de KL, tá? Estou chamando só de K, mas só coloca um Lzinho aqui, é isso aí. Certo? Aí vira KL aqui, KL aqui. Certo? Só para ficar igual do texto lá. Qual que é a ideia? Eu vou querer escrever essa expressão da perda de carga em função da vazão. Aqui eu já tenho a velocidade ao quadrado. Então, se eu multiplicar por uma área ao quadrado, seria só esse termo aqui do numerador, mas o Word não me deixa selecionar só ele. Então, se eu multiplico só por essa área aqui ó, ao quadrado, multiplico essa velocidade ao quadrado, vou obter a vazão ao quadrado, esse termo aqui, certo? Isso eliminaria para a gente esse numeradorzinho aqui, ó, ficaria 1 aqui, certo? E o que acontece? Eu tenho uma outra quantidade de constantes aqui dessa área que está no denominador e algumas outras constantes que eu tenho aqui, que é esse 2G. Então, o que acontece? Na hora que eu pego esse π eleva ele ao quadrado, ele vai ficar π ao quadrado denominador, certo? Esse 4 aqui, dividindo, ele vem para cá, ó, no numerador, ele some daqui, certo? Na hora que eu elevo ao quadrado, vai dar 16. 16 por 2 vai dar esse 8, certo? E o diâmetro, que a gente já tem aqui o quadrado no denominador, elevado ao quadrado, vai dar um diâmetro a quarta, que é esse diâmetrozinho aqui, certo? Só para voltar, para não perder, né? E o que vai acontecer? A nossa perda de carga vai poder ser reescrita nesse formato aqui, ó, onde eu tenho o coeficiente de resistência do instrumento que a gente está medindo, tá? 8 vezes vazão quadrado sobre π ao quadrado, gravidade, o diâmetro a quarta. Se eu pego essas constantes todas aqui, ó, 8, π ao quadrado, gravidade, diâmetro a quarta, chama isso de KI, seria um coeficiente da instalação, certo? Que depende basicamente dos termos da instalação, que é diâmetro, a gravidade está atuando sobre o fluido que está escoando, etc. Por aí vai. Certo? Aí a nossa expressão fica nesse formato aqui, onde a gente vai ter um KL, que é o coeficiente de resistência, mais um coeficiente aqui para instalação. Se eu junto eles num K1 qualquer,
né, criando tipo uma constante, a gente consegue perceber que, poxa, a perda de carga, então, localizada, ela vai ser basicamente uma expressão de parábola, né, em relação à vazão. Então, algo assim. Então, diferentes válvulas que a gente colocasse para a gente ensaiar, deixando uma vazão passando. A gente veria que conforme a vazão vai aumentando, aqui no numerador, ou na abscissa, né? A gente veria que a perda de carga aqui na ordenada, né, ela vai crescente e vai crescendo conforme uma equação de parábola, certo? Basicamente isso. Essa é a ideia. Então, o que a gente vai fazer de verdade? Como eu quero encontrar esse KL aqui, ó, vamos dizer, ele aqui, para ficar mais separadinho dos outros, tá? Como eu quero encontrar ele, o que a gente vai fazer? Vai pegar a altura da coluna do desnível no medidor tipo tubinho U, certo? Ou seja, eu vou medir essa diferença de altura aqui, vou medir a vazão que a gente vai ter, certo? Que em função disso eu consigo isolar quem que vai ser a nossa perda de carga, certo? Porque eu vou ter o H e as diferenças aqui de densidades, certo? E tendo, né, vamos dizer assim, a perda de carga que a gente vai medir, a vazão que eu vou ter medindo, eu tenho como encontrar o termo do K1, conhecendo o KL, aliás, o KI, que é da geometria mesmo, a gente isola o termo do KL. Então, basicamente isso. Uma vez que tiver o termo do KL, a gente vai fazer comparar ele com os valores do fabricante. Então, cá embaixo, depois de muitas tabelinhas, tá? Aqui, opa, aqui. Certo? Para diferentes acessórios, né? A gente vai ter diferentes KLs, onde, por exemplo, para válvula de esfera, por exemplo. Válvula de esfera, válvula de giz de esfera. Ele dá para a gente, né, como sendo um KL de 1,50. Se vai ser se você não vai, que a gente vai medir, o tempo dirá. Né, fazer conta para poder chegar a alguma coisa aqui e fazer a comparação. Pode ser que dê assim, pode ser que dê abaixo, depende dos erros experimentais, depende do, assim, basicamente do experimento em si, dos erros que a gente está inserindo nele, ou que a gente está medindo. Certo? Porque eu vou falar deles daqui a pouquinho. O que acontece? Para perda de carga distribuída, que a gente estudaria, né, não uma válvula aqui, mas um intervalo de um determinado comprimento de um tubo entre um ponto e outro, parte da perda seria a mesma coisa, né, só muda como é que fala, de localizada para distribuída, mas a expressão é a mesma, certo? E no caso, como a expressão muda um pouquinho de nada para perda distribuída, né, que é a equação Darcy-Weissenbach, ela leva o fator de atrito, comprimento por diâmetro e velocidade ao quadrado sobre 2g. Para fazer aparecer a vazão, vou multiplicar pela área ao quadrado em cima e embaixo. Então, fez aparecer a vazão ao quadrado aqui. O que sobrou para a gente, né? Esse 4 que vai ficar ao quadrado vem para cima e vira um 16, então divide por 2 vai dar esse 8, que a gente está vendo aqui. Certo? O comprimento L está aqui, só copiei. Esse diâmetro aqui que vai estar ao quadrado, né? Na hora que eu elevo ao quadrado de novo vai ficar a quarta, com mais esse diâmetro ele fica a quinta. Né? Tem o π ao quadrado aqui junto e a gravidade. Então ficaria essa expressão aqui, para perda de carga distribuída, né, em função da vazão. E é comum, às vezes, a gente trabalhar também o que a gente chama de perda de carga unitária, que basicamente a gente pegaria uma perda genérica qualquer e dividiria ela pelo comprimento, no caso da tubulação, certo? Se fossem, por exemplo, múltiplos acessórios, a gente podia dividir, né, pelo perda do acessório, acharia a perda unitária para o acessório, coisa do tipo, enfim. Então, basicamente, esse termo aqui, sem o L, porque eu passei ele dividindo, certo? E se a gente quisesse isolar o fator de atrito, né, seria basicamente pegar essa constante toda aqui e passar ela invertida para o outro lado. Então ficaria alguma coisa do tipo, o fator de atrito seria P de carga unitária, vezes a gravidade, P ao quadrado, diâmetro a quinta, né, sobre 8 vezes a vazão quadrada. Uma dúvida, gente? Matemática por trás disso? Que a ideia é basicamente a gente pegar a nossa seção de testes, que seriam essa parte aqui do
fala da bancada, onde eu tenho vários cotovelos, várias curvas de retorno, vários trechos retos, várias válvulas distintas, né? E a gente ensaiar. Porque para cada sessãozinha a gente tem aqui, ó, tomada de pressão antes e depois, tomada de pressão antes e depois, antes e depois, antes e depois. Certo? Aqui também trecho reto, antes e depois. Trecho reto com algumas curvinhas também, antes e depois. Para vários outros medidores de vazão, se a gente quisesse usar eles, né? Aqui um venturímetro, aqui é uma placa de orifício, aqui um medidor tipo volumétrico, igual aqueles medidores da Copasa mesmo, certo? Aqui a gente tem, né, um medidor eletromagnético de vazão, está obstruído aqui pelo ângulo que eu tirei a foto, mas ele está aqui bonitinho. Depois a gente fez a filmagem, talvez a gente veja ele. Tem me chama? O rotâmetro aqui também. Um rotâmetro aí também, justamente para a gente poder pegar vazão, né? Se a gente quisesse utilizar esse. Tem vários medidores de vazão sério. Então, cada um desses, se a gente quisesse operar um em comparação com o outro, poderíamos fazê-los. Certo? Mas qual que é a ideia? Basicamente, a gente vai medir a vazão e na hora que a gente coletar a diferença de pressão entre algum dos medidores que a gente estiver trabalhando aqui, essa diferença de pressão vai aparecer, né, sobre essas duas coluninhas aqui de mercúrio. Vamos dar um zoomzinho aqui. A gente poder acompanhar. Ok, estamos vendo. Então está aqui o nosso medidor tipo tubinho U, certo? Onde tem dois tubos, né, que faz a curvinha, então vai virar um Uzinho. E a gente tem aqui ó, uma régua medidora, e a gente consegue posicionar ela para diferentes posições e usar esses carrinhos aqui para poder tirar as medidas, certo? E aqui uma válvulazinha para poder permitir que a gente conecte, né, a diferença de pressão que a gente vai ter aqui no tubo, né, com os elementos que a gente vai estar medindo, tá? Além disso, na instalação, oh, não era isso que eu queria, mas enfim, vai dar para passar agora. Aqui só um detalhezinho para a foto, os nossos medidores. Aqui, ó, para o restante da bancada, o que, que a gente vai ter? Tem outras fotos melhores, tá? Só pega a estática aqui. Sério, é muito grande para uma foto só, então aqui a gente tem na parte de trás tá um reservatório, que vai ser tanto um reservatório de sucção, mas ele também vai acabar recebendo o fluido na hora que ele estiver retornando aqui, para ele ficar em ciclo fechado. Esse reservatório está aberto para a atmosfera, então a pressão dele é pressão atmosférica mais colo de fluido. Certo, e o que acontece? Aqui a gente tem tubulação de sucção. A tubulação de sucção vai basicamente pegar o fluido do reservatório e levar até as bombas. No caso, a gente vai estar trabalhando uma bomba só, mas quando a gente estiver fazendo um ensaio de. O que fala? Ah, de associação de bombas, aí a gente vai ter que associar um íon paralelo com a outra, um em série com a outra, a gente mexe nessas válvulas. Mas a ideia é manter essas válvulas aqui fechadas, deixar que o fluido passe só pela parte baixa até essa bomba aqui, que é a bomba 1 para a gente, certo? Numeralzinho 1 aqui para indicar que essa é a 1. Certo? Essa bomba está sendo acionada por esse motorzinho. Tem vamos dizer assim, algumas plaquinhas metálicas aqui para fazer a proteção, porque o acoplamento, né, ele está aqui exposto. Então, como é que fala? Para evitar que alguém esbarre ou que alguma coisa seja pega, né? São elementos de proteção aqui, certo? Para evitar acidente. E uma vez que o fluido escoar para a bomba e da bomba, né, para a tubulação, vai vir por aqui, vai passar aqui por essa tubulação, vai passar por essas duas válvulas e vai ir para a seção de teste. Na seção de teste a gente tem esse elemento aqui, nós vamos falar com ele também mais detalhes sobre ele, tá? Mas vamos ver no vídeo. C2, começar por aqui. Aqui só mostrando para a gente que a gente tem na bomba em si. Deixa eu voltar aqui um pouco.
gente tem essa caixa aqui, que é uma caixa para fazer o acionamento do. Como é que falou? Organizar a parte de acionamento das bombas, tá? A gente tem um disjuntor, certo? Que é uma chave liga e desliga só. A gente tem um contato elétrico que vai permitir que a tensão chegue, né, à caixa aqui, mas o acionamento ele vai ser dado por esse sistema aqui, não é botoeira, mas é de seleção, chave seletora, tá? A gente vai poder selecionar se a bomba vai operar, né, como se ela fosse bifásica, apenas com parte, né, dos enrolamentos dela operando, ou se ela vai poder trabalhar como trifásica do jeito que o motor é, certo? Ou seja, eu posso ligar ela com parte da potência dela ou potência total, ou posição desligado. É esse efeito de chave seletora, tá? E aí, o que acontece? Sempre que a gente vai fazer o ensaio, o primeiro passo para a gente poder ter certeza que o que a gente vai estar medindo é direitinho é verificar se todas as válvulas vão estar fechadinhas, certo? Porque se todas estiverem fechadas, quer dizer que quando a gente abrir, só as que a gente quiser que estejam abertas, que efetivamente vão estar fechadas. Então, vai de válvula em válvula, né? Avaliando se todas estão fechadinhas. Acho que eu fiz para a maioria, não fiz para todas, não, mas enfim. Só no videozinho aqui pra gente. Tem as válvulas aqui de sucção, grande estão fechadas. Por que é interessante estarem fechadas, tá? Para que não ocorra vazamento. Que se tiver vazamento, a gente vai estar coletando, né, parte da perda de carga. Vai ter fluido que vai estar passando pelo que a gente vai estar medindo, tá? Então, fiz o acionamento aqui do disjuntor, uma vez que eu já sei que está tudo fechadinho, certo? Vou ligar aqui a chave e vou ligar a bomba. A partir de eu ligar a bomba, começa uma barulhada, certo? E esse ruído aí, o resto do experimento. Então, eu vou tirar o áudio, para não atrapalhar, e aí vamos abrindo as válvulas aqui pra gente, certo? Essas válvulas aqui, ó, que estão logo após a bomba, elas são válvulas do tipo gaveta. Então elas têm um curso longo, a gente precisa dar várias e várias e várias e várias e várias e várias voltas até elas efetivamente estarem completamente abertas ou completamente fechadas. No caso, elas estavam fechadas no momento que eu fiz o acionamento da bomba, certo? E depois disso eu fui abrindo elas até essa condição. Vou abrir as próximas, etc. Mas por que a gente aciona com elas fechadas? Porque a potência requerida, né, pela bomba no momento do acionamento, ela está associada também à vazão, certo? Que vai dizer para a gente que se eu ligar com essa válvula aberta, além de gerar um golpe de ariete, que é outra coisa que a gente vai falar mais para frente, a gente teria uma tensão a mais durante a operação da bomba. Então, para justamente evitar essa tensão, essa corrente a mais nos enrolamentos do motor, a gente faz a ligação com ela fechadinha. Porque no momento que ela parte do início, o que acontece? Os enrolamentos do motor eles vão estar mudando, né, quais vão estar acionados, com uma velocidade muito mais rápida que o rotor vai tender a girar, justamente porque ele é mecânico, então o campo girante dele vai demorar um pouquinho, vai ter um delay até chegar na velocidade de acionamento mesmo, ou velocidade de operação dele. Então, esse atraso do movimento dele e a onda de tensão que vai aparecendo sobre o campo dos enrolamentos vai fazer com que apareça uma corrente de pico, certo? Quando o motor, vamos dizer assim, fica muito tempo operando, etc., temperaturas mais elevadas, o que vai acontecendo com o verniz que vai encobrindo os enrolamentos, ele pode ir afinando, certo? E na hora que você tem uma corrente de pico, você pode romper como é que fala? Camadas menos espessas desse verniz e você vai ter um curto, né? De um pedaço de enrolamento para outro e você pode ter um pequeno incêndio dentro do enrolamento motor. Então, para evitar esse tipo de queima, né? O que a gente faz é, primeiro, abrir com tudo fechado para evitar o nível de potência que a gente precisar logo da corrente também e para evitar também o golpe de ariete. O golpe de ariete, para a gente, basicamente é uma variação brusca na velocidade do escoamento. Porque o que vai acontecer? Se a gente tem um tubo, igual esses aqui, ó, e tem um fluido passando por ela, se eu pego uma válvula qualquer e fecho muito bruscamente, o que vai acontecer é que aquele fluido, na hora que estiver passando, na hora que ele chegar na válvula e a válvula fechou de repente, as partículas vão colidir contra a parede da válvula e as outras partículas que estão vindo atrás vão estar colidindo também contra as partículas que estão na frente,
fazendo aquele efeito de ônibus freando bruscamente, aí vai todo mundo sendo jogado um contra os outros. E aí, nesse momento, a gente tem, né, as partículas, né, tentando ocupar o mesmo espaço, só que como o fluido não é compressível, no caso da água, o que vai acontecer é que a densidade vai virar muitíssimo pouco, praticamente nada, e o que a gente vai ter mesmo vai ser uma variação da pressão das partículas do fluido antes da válvula. Isso vai fazer com que apareça uma pressão muito alta aqui, que ela vai se dissipando na forma como ela vai deslocando no sentido oposto do escoamento. Então, quando a gente tem grandes golpes de ariete, a gente vai ter pressões elevadas e elas podem romper elementos, né, mesmo metálicos, igual a gente está vendo aqui, com solda, placas espessas para fazer as flãs, etc. Durante o golpe, você pode ter o rompimento. Este elemento que a gente está vendo aqui é justamente para poder dissipar parte da energia do golpe. Ele basicamente funciona para a gente como uma câmara onde pode poder ocorrer a expansão ou redução, né, no caso do fechamento de uma válvula, por exemplo, etc. Que aí o que vai acontecendo é que na hora que o fluido for expandindo, esse elemento aqui ele pode permitir essa expansão. Na hora que ele expande, o nível de solicitação que a onda de sobrepressão vai estar gerando, ele diminui. Então, é um elemento de proteção aqui para a gente, certo? Contra o golpe de ariete. Na hora que a gente começar a abrir aqui a válvula e permitir, né, que o fluido comece a escoar, a gente vai pressurizar essa câmara aqui, ó, ela vai se modificar. E cada vez que a gente movimentar ou variar a vazão, ela vai acabar oscilando aqui também, justamente em função da variação da velocidade das partículas. Então, é uma maneira da gente proteger a nossa instalação. Tudo aberto a partir daqui, o fluido vai passar pela parte de trás da tubulação, vai passar também por esse medidor eletromagnético de vazão para poder chegar nessa parte aqui frontal da tubulação. Nessa parte frontal, volta só um pouquinho aqui, ó, ela não vai conseguir passar por essa parte da frente aqui, ó, porque tem uma válvula aqui, que é uma válvula tipo borboleta, que ela está fechada. Então, que passar aqui é só vazamento. Certo? A ideia é que o fluido desça e vem passando pela seção de testes. Que aí na seção de testes a gente vai ter os elementos que a gente vai querer medir. Né? As válvulas de esfera, etc. E por aí vai. E mostrando a passagem do fluido, ele vai ter que passar por aqui. E a vazão dele vai ser controlada basicamente por essa válvula aqui. Ó. Também é uma válvula tipo globo. Certo? Vai permitir que a gente controle nessa vazão aqui. Conforme a abertura dela. Certo? Aqui fora de ordem, né? Eu devo ter aberto essa válvula aqui antes, para depois abrir esta. Por isso que eu abri ela com bastante cuidado, porque ele é um quarto de volta só, então a velocidade de abertura dela tem que ser bastante baixa para justamente não ter o golpe. Aí aqui no rotâmetro a gente estaria vendo, né, o elemento flutuador aqui girando. Eu tentei ligar essa lâmpada aqui, como ela estava fora da tomada, não ligou de imediato. Mas basicamente o que a gente tem é isso, né? Conforme o fluido passa, vai ter uma posição de equilíbrio aqui, que vai dizer para a gente qual que seria a vazão. Certo? Aí vamos para o experimento em si. O que vai ser o nosso experimento? A gente vai basicamente, né, permitindo que o fluido passe aqui, no caso da válvula de esfera, e a gente vai coletar os valores de pressão que a gente vai ter antes e depois da válvula. Certo? Essas ligações aqui, elas vão estar sendo direcionadas aqui para o manômetro tipo tubinho U, certo? E assim que a gente faz a abertura da válvula e ajusta aqui, a gente vai conseguir ver a variação do nível desses dois medidores aqui em função da vazão que a gente vai ter. Aumentando a vazão aqui só para demonstrar, conforme a vazão vai aumentando, que essas colunas aqui vão diminuindo, certo? E o que a gente vai medir é isso, né? A vazão por um medidor, que é o medidor eletromagnético de vazão, e aqui no caso a gente vai ter um outro medidor, mas só vai servir para a gente de referência, tá? Visual, né? Se a vazão está aumentando ou está diminuindo. Então, tem uma vazão lá que foi colocada, posiciono nessa régua medidora aqui no nível mínimo, coloco no topo do menisco de um com o topo do menisco da outra, e vou ver, olha, essa vazãozinha aqui de alguns 1000 litros, né, por hora vai ser o equivalente para perda de carga nessa válvula aqui
de alguns milímetrozinhos, certo? Aumenta a vazão para o próximo ponto. A gente vai ter que alterar a posição aqui da régua medidora de novo. Chega, posiciona sobre o menisco e sobre o menisco do outro. Óbvio, né, que esses carrinhos aqui, na hora que a gente vai movimentando eles, pode haver uma inclinação neles, pode ter sujeira, né, lodo que acaba acumulando sobre a superfície aqui, acaba atrapalhando fazer medição, certo? E a gente vai pegando basicamente para vários pontos e fazendo essas múltiplas medições. Basicamente isso. Aí, com base na altura que a gente está medindo, na vazão que a gente está coletando, tá? Para aqui o vídeo. Só para mostrar aqui, a gente está pegando a válvula de esfera. E aí o que a gente está fazendo? Ó, fizemos 7 medições, 7, onde foi coletada a vazão, no medidor eletromagnético de vazão, deu para a gente metros cúbicos por hora, certo? E a gente pega lá a diferença de altura, a gente vai ter na coluna de mercúrio. Essa diferença aqui é a que a gente vai colocar nessa equaçãozinha aqui, para calcular a perda de carga, certo? Não é só pegar e converter de milímetros de água, de mercúrio, né, para metros de água. Eu tenho que utilizar essa equaçãozinha. Então, entra o valor lá da diferença de altura aqui em metros, pego lá as densidades dos fluidos mercúrio e água. No roteiro, fala para a gente utilizar ela a 0 graus, em a temperatura, como é que fala? O valor das densidades que a gente vai estar trabalhando vão ser diferentes da temperatura de trabalho mesmo. A gente não vai estar coletando temperatura, então isso vai acabar atrapalhando. Então, na hora de fazer o cálculo, é basicamente sair daqui, usar a equação para poder chegar aqui. Daqui, com a vazão e essa perda de carga aqui, a gente vai encontrar o termo do K1. No K1 a gente divide pelo KI, vai achar o KL. Para cada uma das vazões a gente vai achar 1, tira a média dele e tira a incerteza do tipo A para essa resistência. A gente não está avaliando a resistência de certinho, né? Até a propagada, né, para perda de carga ou para o KL, está avaliando só o desvio, né, para o KL mesmo, certo? Porque se a gente quisesse calcular essa incerteza mesmo, a gente teria que calcular a incerteza A, B e C para a vazão, A, B e C aqui para essa altura, certo? Para depois propagar ela para o KL, certo? Utilizando lá a equaçãozinha dela, certo? Essa seria a maneira correta ou mais adequada para a gente avaliar a incerteza aqui na medição do KL. Tá? Mas para a gente aqui, a gente vai só pegar o desvio padrão da média, né, para o KL e pegar alguma referência, tá? Mas não está correta do jeito que deveria ser a incerteza avaliada para o experimento em si. Tá? Mas só para a gente ter uma referência. Se quiserem fazer, né, extra, pode fazer, mas dá mais trabalho que precisa. Depois a gente fizer para o registro de esfera, a gente vai fazer para os cotovelos 90. Então, no videozinho, a gente vai fazer justamente isso. Faz primeiro a transição, né? Mede o último ponto. E a gente vai fazer a transição do escoamento que está vindo nessa tubulação para o escoamento que está vindo numa outra termo aqui, onde a gente vai ter os cotovelos a 90 graus. São 44 cotovelos, tá? Então, o primeiro passo, né, reduzir a vazão para evitar justamente os efeitos de golpe de arite. Fecha lá o tubinho U, certo? Deveria fechar aqui também. Fechou, beleza. E agora a gente fazer a transição. Então, para o fluido poder passar pela tubulação de baixo, eu vou primeiro abrir essa válvula aqui, certo? Aí o fluido também vai passar a escoar por essa tubulaçãozinha aqui, para o coisinho aqui, né, para o restante da tubulação. E aí, agora que eu tenho essa aqui aberta, eu venho aqui e abro a de cima, fecha de cima lentamente, para que a vazão passe toda ela a escoar por essa seção aqui, onde tem os cotovelos, né, e essa válvula tipo gaveta que a gente está vendo. Para a gente pegar só os cotovelos, vou pegar essa medição aqui, essa tomada de pressão aqui,
e essa tomada de pressão aqui, ó. Então, só antes, né, e depois desses múltiplos cotovelos de 90 graus, são 44 no total, a gente vai pegar a diferença de altura, né, na coluna de fluido para eles, para obter perda de carga. Então, vai lá, abrimos a medição. Tem, como tudo isso aqui está conectado, né, todos esses valores conectados aqui, ó, eu vou fazer uma modificação aqui nessas duas válvulas. Nunca lembro de o que eu tenho que acionar, o que eu não tenho que acionar. Então, o que eu faço é fazer tentativa e erro, já que são 12 e 2, então tem no máximo 4 posições possíveis para elas. Certo? Então, qual que é a ideia? Vazão pequenininho aqui, é uma perda de carga não tão pequenininha igual era antes, né, que era só na válvula de esfera, agora tem 44 acessórios, então a perda de carga fica bem maior, certo? Então, tem lá a perda para 44, se eu quiser para o sol, pega essa altura inteira e divido por 44, né, que eu teria a perda de carga individual, e vai fazendo a mesma coisa, varia a vazão, varia a altura, média altura e média vazão. Alguma dúvida por enquanto, gente? Aí mais vazão, mais perda de carga. Lembrando, né? A perda de carga vai crescendo, né, com o tempo quadrado, como é que fala? Em função do quadrado da vazão. Então, um aumentozinho aqui, como é que fala? Para uma vazão maior, vai ter uma perda de carga cada vez maior. Certo? Nem precisa de mais altura, né? Porque senão a gente pode, inclusive, perder esse mercúrio, que ele pode ser, a diferença de pressão vai ficar tão grande que ele empurra a coluna inteira de mercúrio aqui para ele retornar para a tubulação. E aí, uma vez dentro da tubulação, a gente perde ele para sempre, certo? Que não retorna sozinho. E aí, vamos para o trecho reto. O que a gente vai fazer vai ser, né, tomar a pressão daqui para cá. Então, vou abrir aqui de novo. Vou fechar aqui embaixo para não ter vazão nessa parte aqui inferior, só ter vazão passando pelo tubo, trecho reto. E a gente vai coletar basicamente essa diferença de pressão aqui no trecho reto da tubulação. Eu acho que ele tem 3,6 metros de comprimento. Não é muito, né, mas é o suficiente para a gente poder avaliar o fator de atrito que a gente vai ter no escoamento. Abrindo aqui a comunicação, aí tem que ajustar a válvulazinha para a posição correta. Não está ajustada, né, professor? Então tenta de novo. Ainda não. Pronto, agora ajustou. Tentativa e erro mesmo. E aí a mesma coisa. Vai lá, posiciona para vazão pequenininha. Pega a régua, né, medidora. Posiciona ela sobre o menisco, né, do ponto 3 para a gente, né? E o outro carrinho a gente posiciona sobre o ponto 4. E aí, como é um trecho reto com uma vazão bem pequenininha, perda de carga bem pequena logo no início, conforme a vazão vai aumentando, a perda de carga ficando maior. Certo? Então, vazão pequena, perda de carga pequena, vazão maior, perda de carga maior. Maior vazão, mais perda de carga. Só varrendo a faixa, né, de vazões que poderia ter. Certo? E basicamente esse é o nosso experimento.
Alguma dúvida, gente? Vocês têm? Né? O tempo inteiro a gente está fazendo é a boba, né? Operando. Então, bem ruidoso, só que tirei o barulho dela. Tranquilo? Acho que é muito, né? É bem simplesinha, matemática, etc. Tem bastante atenção para não errar, tá, gente? Não é converter de milímetros de Hg para metros de água. É pegar a altura que a gente está lendo lá na coluna de Mercúrio, né? E utilizar a equação para a gente poder calcular perda de carga em metros de coluna de água. Porque a gente vai querer fazer os gráficos, né? De perda de carga em função da vazão, para ver se dá uma parábola mesmo. Certo? Que se a gente tira a equação da parábola em si, a gente pega um coeficiente quadrático, né? A gente pode, inclusive, utilizar ele para poder calcular um KL qualquer. Certo? Seria, no caso, uma outra possibilidade. No gráfico, cadê aqui? Já que vai ter comportamento quadrático, né? Cada um desses curvos aqui para uma válvula diferente, poderia pegar a expressão dessa reta, que daria perdão, a expressão dessa parábola aqui, utilizando uma curva de tendência, ele daria um termo A ao quadrado, como é que fala? Um termo A que multiplica vazão quadrado, mais um B vazão, mais um C qualquer constante. E aí eu desprezaria o termo do B e do C, trabalharia só o termo do A, ele estaria relacionado não só ao KI, mas ao KL também, e eu usaria ele para poder fazer o cálculo, do mesmo jeito. Então, uma das possibilidades, tá? Para a gente encontrar cada um desses aí. Então, o que, que ele pede a gente fazer? Claro, completar, né, as tabelas. Calcular a quantidade e o nome de coisas. Então, calcular o KL para cada acessório, todos os valores obtidos no experimento, considerando os dados da instalação e a homogeneidade das unidades. No teste 3, ele quer o fator de atrito, em vez do KL, basicamente isso. E na análise dos dados, ele quer faz análise de tudo, né, inclusive dos possíveis resultados que a gente tem e erros associados a ele, fazer uma comparação entre o KL que a gente obteve nos acessórios e que a gente obteve pelo fabricante, e do fator de atrito em relação ao valor que a gente poderia determinar pelo árbitro de Moody ou pela equação de Colebrook, está na mesma, tá? Pode fazer os gráficos também de perda de carga em função da vazão. Certo? Depois com coisinha. Certo? Basicamente é isso. Tem as tabelinhas aqui no final, já para vocês. E no caso do trecho reto da tubulação, o que acontece? Nosso tubo ele é feito de ferro fundido. A rugosidade dele vai estar entre 0,26 na condição dele novo, acabou de sair, mas ela pode variar para valores maiores que isso. Porque durante a operação, fatalmente, a gente vai ter algum elemento que vai incrustando, você pode ter o efeito da ferrugem. Então, pode ser que ele varie, inclusive, de 0,26 milímetros né, até 3, igual ele está mostrando aqui, certo? Milímetros. Isso, normalmente, para a gente, né, o valor que vai dar mais acertado está próximo aqui de um ferro fundido novo, porque fatalmente o nosso equipamento ele fica sempre repleto com água. A operação dele é, como é que fala, algumas vezes por ano durante algumas horas, então isso não desgasta nem altera muito o efeito da tubulação. Então, a gente em torno de 0,26 milímetros vai ser um bom valor para a gente poder trabalhar aqui. Ó. Porque a ideia é que vocês peguem a vazão, calculem a perda de carga, depois disso calcule né, fala, aqui é o cotovelo, deixa eu descer. Aqui. Perde a perda de carga, calcula a perda de carga unitária, da perda de carga unitária, vai lá, divide pelo coeficiente de instalação e chega lá no fator de atrito. Certo? Desse fator de atrito que a gente pode fazer? Bom, com a vazão já conhecida e a área da tubulação conhecida, porque o diâmetro vocês vão ter, acho que de 33, qualquer coisa assim, milímetros. Certo? Tá aqui no material do roteiro, tá? Aqui, ó.
Diâmetro do tubo, 36,5 milímetros. O comprimento do trecho reto, tá? É de 2,2 metros. Material ferro fundido usado. E a gente vai considerar, né, o peso específico como é que fala? A densidade. Ah, não, aí está com peso específico, né? Seria para o mercúrio a 0 graus, né? 1.360, aliás, 13.600. E para a água, 1.000 kg-força por metro quadrado. E aí, com base nestes valores, a gente faz os cálculos todos, compara com os valores do fabricante. E Ô, o Leandro, fator de atrito a gente compara com o valor que a gente obteria no ápico de Moody. Diga. essa tabela que você colocou no roteiro, ela tem acho que uma coluna a mais do que Aham. aquele que você postou no Excel. A gente pode usar esse do Excel ou tem que copiar esse Pode usar pode desse usar, roteiro? pode usar tanto um quanto o outro. Porque aqui no do roteiro, o que acontece? Ele tem uma tabela a mais para os fatores de atrito, certo? E qual que é a ideia? A gente chutaria, né, uma rugosidade, calcularia, né, qual que seria o fator de atrito que a gente obteria, certo? Para poder comparar com esses valores aqui, ó, certo? Se quiserem fazer desse jeito, pode fazer, não tem diferença nenhuma. Aqui para mim, eu acabei dando uma modificada, porque em vez de, como é que chama? Se vocês quiserem trabalhar uma rugosidade que ficar com o fator de atrito, só trocar aqui, ó. E aí compara o fator de atrito dele, né, com o outro e dá na mesma. E aí só inverte, né, de um coluna para o outro. Certo? Só fazer a Beleza. multiplicação já chega no outro. E a ideia é, para uma rugosidade por diâmetro só, né, calcular vários fatores de atrito e ver o que sobra. Aqui eu estava estudando, né, de outra forma. Opa, Ctrl Z, Ctrl Z. Oh, não sei o que eu modifiquei aqui, mas eu cliquei a mais. E aqui, ó, eu chutando, né, diferentes fatores de atrito, eu ia lá e pegava os fatores de atrito experimentais que a gente teria, mas é só modificar aqui e desmerecer essa parte finalzinha, né? Deixa aqui como rugosidade por diâmetro, e aqui vira o fator de atrito para vocês. Fator de atrito, fator de atrito. Aqui fica assim, só mesclar, e aqui tira a mescla. Aí ficaria assim, né, para fazer a comparação. E desvio absoluto, desvio relativo, desvio da média, faz diferença. Ele tem o mesmo tamanho aqui do desvio padrão da média, se a gente for avaliar. Então, na verdade, até mais fraco. Só uma maneira da gente assim, avaliar sem avaliar de verdade. Experimentalmente, trabalhar assim, né, com desvio absoluto, desvio relativo e desvio percentual, não tem muito efeito. Só uma medida para quem. Só uma indicação mesmo. Certo? Porque não é medida da incerteza experimental isso aqui. Certo? Alguma dúvida, gente? Alguma outra dúvida? Eu posso te dar vocês? Então é isso. Para a gravação.